Foram muitas reclamações em relação a mudanças nas ordens dos eventos que acontecem no jogo, que Ellie está usando botas em vez de tênis. Ellie é uma personagem de um jogo, mas o que estamos assistindo é uma série de TV. E The Last of Us está entregando um dos melhores roteiros. Nem toda série consegue fazer isso. Finalmente, ela está conseguindo equilibrar ação, drama e sensibilidade do luto de Joe com o instinto de sobrevivência e também a autodestruição emocional. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane e esse episódio 4 da segunda temporada de The Last of Us mostrou toda a violência e brutalidade do jogo. Ele também mostrou, infelizmente, que Ellie não está mais reagindo a esse mundo e sim se moldando a ele. Está até na abertura da série. Quando ela estava lado a lado com Joel, a logo da série era branca. Agora ela sozinha, a logo começou a ficar vermelha. É Ellie perdendo partes de si mesma e começando a se tornar a personagem que é no jogo. Eu vi uma postagem que mostrava uma parte do jogo no qual Dina ajudava Ellie com seus ferimentos. Isso representava muito o luto dela por Joel no jogo. E a pessoa dizia que não ia sentir isso na série quando essa cena fosse mostrada, porque eles estão retirando o luto por Joel. E não é bem assim. O que a série está fazendo é um luto silencioso. A personagem não precisa sair gritando por aí, chorando. O que ela tem feito é sentir isso. Toda vez que ela vê uma referência a Joe, como com o violão, quando ela olha para ele, ela imediatamente se lembra daquele momento em que ele ensinou ela a tocar. Mas também mostra a violência impensada. Toda vez que ela vê uma referência ao grupo de Abby, como aconteceu com a antena, que tinha o símbolo da WLF. Ou seja, o que eu senti é que até agora, nesse episódio, o que a série vem fazendo é uma transformação de uma força impensada, fazendo com que ela esteja cada vez mais sendo segurada na narrativa da série para que sua transformação não aconteça de uma forma que seja muito rápida. O que a série quer é que essa transformação seja lenta, porém já estamos no quarto episódio. Ele já passou. E pelo que foi visto no trailer, a partir do próximo, realmente esse lado vermelho dela vai começar a aparecer. Mas seja o que for que aconteceu no jogo que levou a toda aquela tristeza da personagem, está se transformando na série. Só que é um luto silencioso. É apenas um sorriso simples ao se lembrar de Joe. Eu achei que Abby seria a coadjuvante nessa temporada, porque, é claro, ela é a antagonista de Ellie. Achei até que ela fosse aparecer nesse episódio, porque é o dia 1 de Ellie em Seattle, procurando ela. Mas não, a personagem não apareceu. E o que vem sendo cada vez mais crescente na série é a participação de Dina, porque a personagem tem sido a voz da razão para Ellie. Ela vem mostrando por meio de toda a atuação de Isabela Merced algo que só faz com que a atriz cresça no seu papel, se encaixe cada vez mais. Ela mostrou raiva, felicidade, tristeza, medo, tudo em uma sequência de cena ali bem rápida. Toda aquela sequência do metrô, a descrença dela quando viu a brutalidade que tem em Seattle, mostrando ali um lado muito espantoso. A personagem tem se tornado cada vez mais mesmo coadjuvante. Ela vai ser um nome grande nessa temporada. E isso faz com que eu pense em algo que ela falou após o episódio, que a verdadeira motivação de Dina para ter ido com ele para Seattle vai ser mostrada no próximo episódio. E eu pensei no que seria. A única coisa que a gente tem foi essa troca dela no lugar de Tommy durante a morte de Joe. Então eu pensei em toda aquela situação. Eu voltei para aquele momento e olhei quando eles estavam no celeiro após encontrarem Abby. Ela questiona Abby de onde ela surgiu, mas ela não fica muito perguntando a Joe se não é melhor voltar para Jackson. Não, ela vê sempre Abby tentando atraí-los para o chalé e não faz nada. Quando eles chegam no chalé,
Ainda tem a questão dela ter sido rendida e acabou que Joe não fez nada para poderem eles não machucarem ela. Essa possa ser a razão pela qual agora ela está sendo muito prudente com ela em Seattle, porque Ellie tem sido muito impulsiva e ela tem segurado cada vez mais a personagem. Seja essa a verdadeira motivação dela, fazer com Ellie algo que ela não conseguiu fazer por Joe. E teve a representação LGBTQIA+, naquele momento em que Dina vê as bandeiras e pergunta por que tanto arco-íris, e ele responde que é porque eles deveriam ser otimistas. É um momento bonito e engraçado, mas que faz com que algo tão simples nos mostre que elas são filhas de um apocalipse. Elas não receberam toda essa representatividade que a gente tem. Mas esse é o episódio de Ellie e Dina e seu relacionamento. Como eu falei no meu vídeo anterior, naquela cena da barraca, Dina estava se fazendo um pouco, porque ela já sentia algo por Ellie. E a série precisava fazer isso de uma forma lenta, porque não deveria ser jovial, e sim algo que fosse mais adulto e duradouro. E foi isso que eles fizeram nesse episódio. Por meio de uma quase morte de Ellie, veio com que Dina acabasse mostrando para ela todo o amor que ela sente. Só que isso veio junto de uma gravidez. E ela já ali em um amadurecimento, mostrando que podem ser uma família. Só que esse amadurecimento será maior do que uma vingança? Eu acredito que por mais que ele tenha tido todo aquele momento ali de felicidade, logo em seguida aquele rádio tocou e ela correu para a varanda e viu o que estava acontecendo, que ela poderia ficar cada vez mais próxima de sua vingança. Ou seja, a série fechou um ciclo com a morte de Joe. E agora, com o relacionamento feito com Ellie e Dina, ela fecha mais um ciclo. O que vem agora é um amadurecimento, mas com vingança. Os Estados Unidos é o país com o maior número de cidades fantasmas. São 1.000 no total. Algumas delas são utilizadas em produções como A Casa de Cera, que realmente o enredo gira em torno de uma cidade fantasma. E eu falo isso porque o cenário de The Last of Us está cada vez mais bonito, mostrando Seattle totalmente tomada pela vegetação. A série ali mostrando a loja de música com aquele cenário idílico de um arco com flores no chão para que Ellie cantasse, indo depois para um metrô em um local de luta entre os lobos e os serafitas, mostrou que a série só tem evoluído em questão de cenário. Aqui também eu já coloco o nome dos atores convidados que entraram no elenco provisoriamente, que é a Lana Ubach como Hannah, ela que fez Euphoria, também Jeffrey Wright, que está reprisando seu papel de Isaac, e teve uma participação especial muito rápida, que foi de Josh Peck, que fez Drake e Josh. Ele fez um agente da Fedra, que morreu logo ali pelo personagem Isaac. Mas Jeffrey, ele veio e já toma totalmente a série para si. Ele já faz isso nas outras séries anteriores que já fez, em filmes. Eu sou acostumada com ele desde Westworld. Ele praticamente tomou a série para ele. E aqui ele faz de um jeito que logo você simpatiza com ele, com o início de sua história, ali estando ao lado dos cidadãos, mas depois você vê toda a transformação dele quando entra para os lobos, para a WLF, até mesmo levando aquele jovem com ele que tinha acabado de entrar na Fedra e que depois de anos você já nem reconhece ali naquela porta onde ele está com Serafita. O personagem com certeza é mais um candidato às categorias de premiações. Ele já rouba tudo e ele já mostrou. E eu quero ver mais o que ele vai fazer aqui na série, porque o personagem realmente já mostrou que ele vai ser um dos líderes, pelo menos é o que eu acho. Eu não joguei o jogo, não sei como é a participação dele no jogo, mas desde já eu estou muito interessada, principalmente se vai ter o encontro dele com Ellie ou não. Mas o cenário The Last of Us só tem aumentado cada vez mais a sua excelência. Tem esse momento sempre de relação do jogo com a série que gera muitas reclamações. Aqui nesse caso, eles trouxeram nesse episódio uma cena fiel do jogo para a série, que foi Ellie cantando para Dina. Eles disseram que fizeram questão de fazer isso porque é uma cena muito querida do jogo, mas não podia fazer com a descoberta da imunidade, porque ela vem por meio dos esporos no jogo, quando a máscara de Ellie quebra e Dina quer salvá-la.
Aqui na série, eles colocaram de uma forma que, para mim, como telespectadora, teve muito impacto. Dina estava prestes a morrer e Ellie coloca o braço e é mordida e vem a descoberta da imunidade. A série nos mostra que alterações, elas não são arbitrárias, elas precisam acontecer, porque coloca foco nos personagens, também na emoção narrativa e atualiza a história do jogo para a série. A trilha sonora, ela precisa trazer emoção. E nesse episódio eles conseguiram isso. Tiveram momentos de ação, de terror, suspense, mas também de romance. Só que nesses momentos principais que tiveram muita ação, eles colocaram toda uma trilha sonora que dava um impacto para quem assistia. Eu cheguei a ler em comentários feitos que não sentiu a mesma tensão que sentia no jogo. Claro, no jogo você está jogando, você está controlando aqueles personagens no metrô, então você sente a tensão. Mas como um telespectador de uma série, é a trilha sonora que te eleva. E eles fizeram isso muito bem. Mas é claro, como eles trouxeram a cena do jogo para a série, essa que tem Ellie cantando para Dina, Take On Me, de A-ha, 1985, foi maravilhoso, foi muito bonito. Como eu já falei, o cenário estava perfeito, todo aquele momento ali não é somente para compensar o relacionamento de Dina e Ellie, mas ele tem o impacto de ter sido Joel que ensinou essa música para Ellie. Então, a gente tem uma certeza de mais uma coisa. Eu não vou sentir o luto por Joel quando essa cena aparecer na série porque está sendo tirada agora. Não. O luto por Joel está no silêncio. Nem sempre precisa estar no barulho. Como a gente viu aqui, nessa cena, com essa música, ela está lá, toda a tristeza em sorriso mostrada por Bella Ramsey. Ellie e Dina acharam Seattle muito calma no final do terceiro episódio, mas nesse a série veio e mostrou para elas o quão era diferente do que elas pensavam. Na verdade, aquela cidade é bastante perigosa. E isso veio por meio dos dois grupos que lá tem essas facções que lutam um contra os outros. Veio primeiro os Serafitas, quando Ellie vê aquela mensagem que mostra que todo aquele compadecimento dela na trilha com eles, na verdade só se revela em crueldade deles contra os lobos. E também teve elas contra os lobos ali na fuga, quando tiveram que matar um deles. Mas a tensão maior veio ali com os infectados, porque elas estão sempre acostumadas a lutar contra um forasteiro outro ou contra um infectado ou outro. Mas aqui elas foram contando e foram ficando cada vez mais angustiadas, até mesmo com lágrimas nos olhos, porque não conseguiriam sair dali vivas. E aquele momento teve muita tensão. Na verdade, o que a série mostrou é que Seattle glorifica a violência. Aquele agente da Fedra que seguiu Isaac é o exemplo disso. Ele está destruído em corpo e em mente também. Na verdade, esse é o local propício para ele soltar a sua raiva. E isso já pode acontecer no próximo episódio, porque o trailer já mostrou ele perseguindo Nora no hospital. A série deixou nesse episódio uma pista narrativa que foi o rádio que Dina encontrou com o lobo. Esse rádio, ela diz que se parece com o que eles utilizam em Jackson. Ou seja, elas podem utilizar não somente para saber dos planos dos lobos, uma possível localização de Abby, mas também se comunicar com Jackson. A conta The Last of Us Brasil lançou uma imagem no qual tem Jess, Ellie e Dina em Seattle. Ou seja, ele e Tommy já podem estar a caminho. O que a série deixou mesmo no final desse episódio foi uma sensação de inquietação, que um perigo maior está por vir e que pode causar uma tragédia. Mas eu quero saber o que você está esperando de uma adaptação do jogo para a série a partir de agora. Deixa nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.